Bom, boa noite a todos que estão aqui presentes. Obrigado pela presença de vocês aqui nessa quinta-feira de frio em Campinas. Meu nome é Thiago e hoje eu vou apresentar para vocês o tema de infra como código usando o Pulumi. A gente já falou desse tema usando o Terraform em encontros passados e a ideia, então, é trazer aqui um dos concorrentes direto para apresentar para vocês algumas ideias e como que vocês podem utilizar da melhor forma essa ferramenta também. Bom, uma introdução bem rápida aqui sobre a Next Wave. Então, a Next Wave é um projeto do Luiz. Provavelmente vocês devem conhecer ele de uma jornada longa. Ele tem mais de 6 anos aí trabalhando nesse mercado de mentoria, principalmente na parte educacional. E a ideia agora do Luiz é expandir um pouco mais as temáticas, né, embaixo do guarda-chuva deles ali, e convidou como parceria, então, eu e o pessoal da Toolbox para trazer esses conteúdos de DevOps também para vocês, né? Então, principalmente para vocês que são desenvolvedores ou estão começando na área, para apresentar um pouco da nossa experiência de mercado para vocês conhecerem também, né? E aqui algumas informações a mais também sobre o currículo extenso, né, do Luiz, o trabalho que ele vem feito, né? Então, se eu não me engano, ele até comentou que esses números já estão diferentes, né? Mas até onde a gente tinha esse slide, tinha mais 150 mentorados já desde o ano passado para cá, se eu não me engano. E algumas conquistas que o Luiz tem na comunidade da Microsoft também, que mostra aqui, né, a, o quão expert ele é também nas temáticas que ele apresenta também, né? Um profissional bem dedicado. E apresentando um pouco sobre mim, não sei se vocês acompanharam as últimas lives. Meu nome é Thiago, eu sou de Campinas, natural e residente da cidade de Campinas. Fui gerente de SRE e também atuo como SRE Sênior também. Me considero como uma pessoa multi-cloud, então, entre certificações e experiências, já tive contato aí com as três grandes clouds aí do mercado. Tenho uma pós-graduação focada em LGPD e GDPR, que seria a área de TPO, Data Protection Officer. É, Alguns highlights aqui da minha experiência, então trabalhei por mais de 2 anos como gerente de SRE na Ambev, na divisão global, na ABI Ambev. Ajudei lá na expansão do B2B, do e-commerce deles, até onde eu trabalhei, né, para expandir para mais de 25 países. Tenho minha pós-graduação aqui pelo Instituto FIA. Tenho mais de 10 anos de experiência aqui com DevOps e as melhores práticas. E hoje eu estou me aventurando no mundo de DevOps como consultoria. Então, fundei essa empresa chamada Toolbox, onde a ideia é propagar os benefícios da cultura DevOps, então, para empresas ou encontros como esse também. Bom, revisando alguns conceitos, né? Eu comentei que a gente já teve uma live sobre Terraform, então eu não sei quantos de vocês acompanharam ou entendem um pouco desses conceitos, então eu acho importante a gente trazer à tona aqui uma revisãozinha bem simples do que foi falado no outro encontro. Depois vocês podem procurar no canal do Luiz, o vídeo está lá salvo. Bom, no último encontro, eu apresentei o conceito do Configuration Design, que está presente no livro do SRE Book, onde traz a ideia de que quando a gente desenvolve alguma solução, principalmente voltada para infraestrutura, para desenvolvedores, a gente tem basicamente dois approaches, né? Então, a gente tem um approach voltado para infra e voltado para usuário. Então, o que que significa esses dois approaches? Quando você vai para um approach de infra-centric, você põe exatamente soluções e ferramentas voltadas para DevOps, para o mundo DevOps, para pessoas que trabalham com cloud já há muito tempo. Então, a ideia ali é realmente ter bastante configuração, ser bem detalhista, bem específico, e a ideia ali é sempre buscar a perfeição, né? Então, quando um cara de infra vai subir uma máquina ali, ele tem vários checklists ali, pré-requisitos que ele valida antes de subir uma máquina, ao contrário de uma pessoa que não tem experiência. Quando a gente vai para um modelo voltado para o usuário, a ideia é a gente apresentar questionários, né? Então, todas as configurações, elas são perguntas, né? Você quer qual tamanho de máquina? Você quer liberar o IP externo ou não, e etc, né? Porque aqui a gente entende que quem está utilizando não necessariamente conhece a infraestrutura, né? Então, a ideia é que toda solução voltada para o usuário, ela tem que ter menos opções possíveis. Então, geralmente, vários valores ou configurações têm que ser default, obrigatoriamente. Porque a ideia é que não necessariamente um QA, por exemplo, sabe sobre regra de firewall, por exemplo. Então, é trabalho seu como DevOps, ou pessoa que cuida de infra, deixar aquilo ali bem organizado. E o detalhe é que não é objetivo. Então, uma solução voltada para o usuário, ele não tende a subir uma máquina VM com todas as configurações certinho, todos os detalhes, né? Ele sobe ali um recurso exatamente para testar ali rápido, fazer alguma validação e depois derrubar essa infra, né? Ao contrário de um approach voltado para infra mesmo.
Seguindo com essa revisão, eu trouxe também uma forma mais figurativa da gente enxergar esses temas. Então, trazendo para user-centric, que é a nossa intenção aqui. Então, a ideia nossa é trazer esse mundo DevOps para desenvolvedores, QAs, etc., pessoas que não são da área, de uma forma mais tranquila. Eu trouxe esse exemplo aqui de como que seria, então, um approach voltado para usuário para a parte de infraestrutura, né? Então, aqui a gente tem perguntas objetivas, né? Então, tipo da bebida, temperatura e o tipo de copo que você vai utilizar numa máquina, por exemplo, né? Então, traduzindo para o nosso mundo de infraestrutura, isso seria, pô, tipo de recurso que você vai utilizar, um App Engine ou um Cloud Run? Qual que é o modelo de infraestrutura que você vai utilizar, né? PMG, né? Então, aqui a ideia é menos detalhe, né? Você não precisa falar quanto de CPU e memória vai ter ali, né? Talvez uma descrição bem rápida, mas a ideia aqui é não fazer ele processar muitas informações, né? Então, o detalhe fica mais para quem é realmente de operação. E simplesmente aqui a imagem Docker, não preciso de mais nenhuma configuração. Pronto, subir um ambiente de teste ali, um ambiente de homologação para a pessoa validar ali o código que ela desenvolveu, né? Então, na prática, seria mais ou menos por esse caminho que a gente desenvolve soluções voltadas para o usuário. E aí eu trouxe esse desenho também que está lá no Configuration Design, é um capítulo bem interessante do livro de SRE, eu convido vocês a lerem, porque ele é um capítulo muito mais filosófico do que técnico. E aí ele traz a ideia que toda solução voltada para complexidade, infraestrutura, DevOps, ela tem que ter uma camada de abstração que torna muito mais simples para o usuário, né? Então aqui na camada azulzinha interface, a gente tem soluções como Web, a gente tem uma API ou a gente tem um Configuration Language, por exemplo, o Terraform, para facilitar, porque você não precisa ir lá acessar no cloud, no Google Cloud, criar VM, configurar a VM na mão, né? Você tem ali chave, valor, você preenche e deploya aquele recurso. Aqui atrás, né, na infraestrutura, é onde toda a complexidade ela é gerenciada, né? Então, se você vai fazer XPTO, se você vai fazer de cima para baixo, de baixo para cima, é nessa camada que você decide. Então, é totalmente transparente para o usuário. O usuário nem sabe o que está acontecendo depois que ele faz a requisição daquele recurso. E por trás ali algum tipo de sistema de controle, né? Um banco de dados, algum storage para salvar essas informações, né, dessa plataforma. Então, esse seria o mundo ideal do desenvolvimento é, de uma plataforma voltada para desenvolvedores, né? Esse aqui já é um flirt para a plataforma engineer. Trazendo um pouco do conceito de infra como código, então, se vocês já viram outra live, já me desculpa aqui, mas a ideia é trazer esse conceito exatamente para outras pessoas, então não consigo garantir se todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento, então só vou revisar aqui algumas ideias, né? Então, o IAC, como a gente conhece, no infra como código, ela é essa abordagem, então, que ela visa facilitar essa leitura para a infraestrutura, usando o código, né? Então, a gente tem várias formas disso, né? Várias linguagens, vamos dizer assim, né? Para resolver esse problema. Então, a gente tem o YAML, tem JSON, tem os arquivos do Terraformers.tf e algumas ferramentas que podem fazer todo o trabalho, toda aquela carga operacional de forma mais simples, né? Como o Terraform, o Ansible, o Chef, Puppet e, por exemplo, o Pulumi, que a gente vai falar hoje também, né? E uma das provocações que eu trago para vocês vale a pena aprender Terraform? Vale a pena implantar Terraform ou Pulumi dentro do meu projeto, né? E a pergunta que eu trago de volta para vocês é em relação a qual que é o tempo que vocês têm de projeto, qual que é o budget que vocês têm na área, porque olhando assim simples, né? Vocês olham aqui, tipo, para mim é muito mais fácil eu configurar uma máquina através de chave-valor aqui, né? Então, só colocando aqui recurso VM, tipo de configuração basic, etc, né? É muito mais fácil do que eu colocar um desenvolvedor ou um aprendiz ali que está querendo ir para o mundo de DevOps para estudar, né? Então, o cara estuda aqui 15 horas de Google Cloud não necessariamente quer dizer que ele vai ser expert e vai conseguir subir ainda a infraestrutura, né? Então, é muito caro, é muito custoso, pode levar muito, muito tempo nessa busca da perfeição. Então, é tudo sobre momento e de outras variáveis também que podem interferir, né, nas decisões. Mas eu sempre opto pela simplicidade, né? Então, ir para uma abordagem Pulumi Terraform é muito válida para qualquer tipo de projeto, né? Mas vocês têm esse trade-off, né? Então, as pessoas têm que se especializar na linguagem e abstrair o conhecimento delas de cloud, ou você bota as pessoas para aprenderem cloud, para ir lá criar os recursos na mão ali. Pode levar um pouco mais de tempo uma pessoa ter uma expertise legal aí para subir esses recursos. Galera, até aqui, introdução sobre revisão dos conteúdos da última live e essa intro sobre infra como código. Tá tudo bem? Vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida antes da gente prosseguir para o lado mais complexo aqui? Vou entender o silêncio como um sim, então.
Obrigado aí, Michael. Então, vou prosseguir. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no chat que eu bato o olho e respondo vocês com calma. Bom, cuidados iniciais, né? Que é, a gente já tinha programado esse conteúdo e aconteceu, né? A aquisição ali é, da, da compra do Terraform pela IBM. E aí, uma das coisas legais que eu queria trazer para vocês é que nunca compare ferramentas, né? Então, essa é a primeira lição que vocês têm que ter quando vocês estão decidindo que tipo de ferramenta vocês vão pôr no projeto de vocês e etc. Até porque tem vários fatores que podem ajudar, pode facilitar ou pode prejudicar a migração ou a compra de uma ferramenta dentro da empresa de vocês, né? Lá na Ambev, quando eu trabalhei lá, o Caio, que trabalha com a gente também em algumas lives, acho que ele até fez uma live de GitHub Action para Next Wave, ele ajudou a gente a organizar uma frente que ele chamava de POVC, né? Proof of Value. Então, toda ferramenta que a gente tinha dúvida se era boa ou não para aquele ambiente, a gente parava basicamente ali um mês, 20 dias, para estudar ela de fim a fim. E aí, ele desenvolveu algumas metodologias e a gente foi acrescentando conteúdo com base nesse livro aqui, o Elegant Puzzle, do Will Larson, que é bem interessante, que ele traz algumas ideias, assim, de coisas do dia a dia que você acaba não pensando sobre código e aplicação, né? Então, quando a gente pensava em trazer uma ferramenta nova, a gente entrevistava as áreas que iam trabalhar indiretamente e diretamente com elas. A gente alinhava expectativas, né? Então, assim, cara, o que que você espera quando eu trocar o Terraform pelo Pulumi, por exemplo? Você quer gerenciar a infra ou não? Você quer desenvolver mais ou não? Entender, então, quem serão os propagadores da solução. Então, toda vez que você decide trazer uma ferramenta para dentro da sua empresa, do seu projeto, você tem que ter ali pessoas que advogam a favor dessa ferramenta, né? Quanto mais espalhar a cultura ali, o quão benéfico aquela ferramenta, o seu projeto vai morrer e não tem sentido nenhum, né? No final do ano, você vai estar prestando contas para o seu chefe do porquê que você gastou tanta energia e dinheiro ali para uma ferramenta que acabou não dando certo, né? E principalmente entender quem vai manter essa ferramenta, né? Então, é, eu opto por ter Terraform dentro do meu projeto, né? Mas quantas pessoas ali conhecem Terraform? Ah, nenhuma. Só eu conheço. Então, cara, é você que é o dono da ferramenta, até outras pessoas aprenderem. Então, é um fator também que a gente tem que levar em consideração. Eu também oriento vocês a lerem o Elegante Puzzle. Tem um capítulo bem interessante sobre migração de ferramenta, onde o Larson traz ali várias perguntas que você deve se fazer antes de decidir uma migração, bem interessantes ali, e você acaba entendendo ali alguns fatores que podem prejudicar ou facilitar quando você tem uma decisão muito grande, né? Então, trouxe essa provocação exatamente para tirar um pouco desse viés de comparação que naturalmente a gente faz, né? Ah, mas qual que é melhor, né? Qual que vale mais a pena, né? Não necessariamente tem esse tipo de comparação nas ferramentas e eu vou mostrar o porquê. É, Se eu puder extrapolar um pouquinho, né? Eu trago essa comparação que eu fiz desse conteúdo nas outras lives, nessa introdução, sobre o Configuration Design. Então, o Terraform, a gente tem uma abordagem muito mais voltada para infra, né? Então, é muita configuração, ele é detalhista, ele busca a perfeição, ele tem controles manuais, então você tem que gerenciar o state ali que ele gera, depois que ele cria sua infraestrutura, você tem que isso, tem que aquilo, você tem que tomar cuidado com o que você escreve ou faz ali, você pode apagar a infraestrutura ali de forma equivocada, né? No Pulumi, você já abstrai toda essa responsabilidade, né? Então, o Pulumi, ele deixa você muito mais confortável, só focado em desenvolver aquilo que você precisa, né? Então, uma das curiosidades bem interessantes que o Pulumi tem é que ele usa linguagem de programação em si, né? Então, para vocês que são desenvolvedores, é muito mais fácil falar ali com Python, com .NET, com um Node, do que, às vezes, falar ali na língua do HCL, ali, do Terraform. Ele traz essa abordagem de quanto menos opção melhor também, né? E ele é muito mais objetivo. Então, o Pulumi, ele não exige que você saiba muito sobre como utilizar a ferramenta, porque ele já vem com vários guardrails para você só simplesmente instalar, fazer seu primeiro código e subir sua infraestrutura de forma simples, tá? Então, se eu puder extrapolar, eu trago essas duas comparações aqui só para vocês terem de forma didática para entender como cada ferramenta pode resolver uma dor de vocês dentro de um projeto, tá? Aqui eu trago, né, a polêmica da aquisição, né, da IBM, né, e o pessoal, "Pô, mas agora o mundo inteiro usa Terraform, né, o quão prejudicial é isso, etc, né, e aí a galera já estava flertando em migrar para o Pulumi, porque era open source e tal, mas a ideia de open source não necessariamente significa que é totalmente grátis, né, então se vocês forem lá no site do próprio Pulumi, também ele tem os valores deles para trabalhar com solução enterprise, ele é grátis se você for utilizar para uso individual, para projetos de estudo, etc, né, então, não necessariamente é uma verdade, né? E também a IBM não ia prejudicar o próprio um produto que já está no mercado bem sólido também, por besteira, né? Então, é um dos pontos também que é interessante a gente
parar para analisar antes de tomar uma decisão assim no calor do momento, né? Bom, como eu comentei, se vocês lerem lá na documentação sobre o Pulumi, as pessoas que desenvolveram o Pulumi, eles trazem muito essa ideia de que é uma ferramenta de desenvolvedores para desenvolvedores, né? Então, eles pensaram em tudo aquilo que enchia o saco deles em relação à infraestrutura e decidiram criar uma ferramenta por conta própria para poder facilitar o dia a dia de pessoas como eles também, né? Então, vocês entrando lá no site do Pulumi, lá ele tem, então, esse tradutor, né, esse language host aí, para as linguagens mais comuns aí, populares do mercado, né? Então, você, desenvolvedor .NET, consegue se aventurar no mundo de DevOps, como eu, agora através do seu próprio código. E de forma bem high level, bem high level mesmo, basicamente é dessa forma que o Pulumi trabalha, né? Então, aqui a gente desenvolve o nosso arquivo, né? O nosso arquivo na linguagem de programação como se fosse um Hello World, um projetinho qualquer que vocês estivessem desenvolvendo na linguagem que vocês têm expertise. E o Pulumi faz essa tradução aqui, então, para a linguagem de infraestrutura, muito naquele conceito do configuration design que eu apresentei. E ele faz o controle do state que eu trouxe lá na ideia do Terraform, que a gente tem que salvar o state ali de que o Terraform gera, porque se você perde o state, você perde o esqueleto da sua infraestrutura. E aqui o CLI, então, ele faz a comunicação com os providers ali e gerencia a infraestrutura para você, né? Então, bem high level, é mais ou menos assim que a arquitetura do Pulumi funciona. Outra coisa legal que o Pulumi tem, que o Terraform já traz isso para um controle muito mais manual, né? Então, volta de novo para aquele infra-centric, é essa questão de gerenciar ambientes, né? Então, no Terraform a gente consegue ali criar workspace, etc., usa o Terra Grunt, mas você sempre tem que dar um passo a mais para gerenciar vários ambientes com o Terraform, né? No Pulumi, não. No Pulumi você tem já nativo esse conceito de stack. Então você consegue dizer para o Pulumi assim, olha, esse código que eu desenvolvi, eu vou deployar em Dev, vou deployar em QA, vou deployar em Prod, né? Sem ter que ficar desenvolvendo mais nada, né? É simplesmente um YAMLzinho simples, só dizendo assim, olha, esse projeto que eu vou utilizar é esse, pronto, né? Então isso facilita muito para você, desenvolvedor. Você não precisa criar pipeline para salvar state, para trocar as variáveis de ambiente e tal. Então é um outro facilitador aí bem bacana que ele tem é, como ferramenta, né? Trouxe esse desenho muito parecido com o desenho que eu fiz de Terraform até para facilitar o entendimento. Então, aqui a gente tem a solicitação dos recursos e basicamente os quatro grandes comandos assim que você vai trabalhar diariamente com o Pulumi, se você for brincar. Seria o stack, onde você selecionaria ou criaria as stacks novas ali que você vai atuar. O preview, que seria equivalente ao validate para ver quais são as modificações que você vai aplicar na sua infraestrutura. O up, que ele aplica ali as mudanças que você deseja na infraestrutura, o destroy, muito parecido com o Terraform, ele destrói tudo aquilo que você já desenhou. Uma coisa bem legal do Pulumi é que eles têm um GitHub aberto, e eu vou deixar aqui no chat para vocês, tá? Dá um tempinho também para vocês tirarem print aí do endereço. Mas lá no próprio GitHub deles, eles têm vários exemplos de código já pronto. Vocês basicamente vão copiar e colar e só utilizar ali a ferramenta no dia a dia. Então, tá bem assim, fácil assim, melzinho com açúcar para vocês. Não tem muita dificuldade, não tem muita curva de aprendizado em relação à ferramenta. E aí ele tem vários exemplos que vocês olharam, ó, API Gateway em Go, em Python, em ITS, etc. Eles têm isso para vários recursos também. E como eu comentei, né, então vocês ficam despreocupados em relação ao state, eu vou mostrar para vocês como é que ele controla o state, tá? E, enfim, fica remoto, você não precisa configurar storage, não precisa configurar nada, e ele gerencia para você essa parte mais difícil que um DevOps, ali, alguém que mexe com Terraform, teria que gerenciar. Bom, falei demais, fiz minhas preces para os deuses da demo e vou apresentar para vocês aqui então um pouquinho de código para vocês conhecerem um pouco também da carinha do Pulumi. Bom, primeiro eu vou mandar aqui para vocês já antes que eu esqueça. Esse é o repo oficial, então como eu tinha comentado, é onde tem já alguns exemplos, né, bem fáceis assim para vocês. Então aqui já está a AWS, a stack e o tipo de recurso que você vai deployar. Você pode, enfim, vasculhar aqui e achar aquilo que fizer sentido para você. Para o nosso laboratório de hoje, a gente tem o hábito de sempre criar aqui um playgroundzinho para vocês depois baixarem o código e brincar também. É, de uma forma mais intuitiva, a gente tentou ali deixar bem passo a passo, aqui tá tudo como configura, etc. É o que vocês precisam executar para fazer esse exemplo que eu vou fazer agora aqui com vocês, tá? E eu acho que é isso, então, vou ver aqui para o meu.
Visual Code. Aqui tem minha colinha das configurações aqui, que eu deixei fácil, só para a gente não perder muito tempo. Então, basicamente, eu vou me autenticar, né, no Google Cloud, vou setar aqui minha conta de serviço, vou setar o projeto do Google Cloud que eu vou utilizar e vou usar os comandos que eu apresentei ali, no slide para fazer essa configuração da infra. Aqui eu coloquei um GCP Node, então um exemplo aqui em Node, para quem já tem um pouco mais de conhecimento na linguagem, né, no formato, aqui bem simples e muito parecido com o código que vocês provavelmente executariam no dia a dia de vocês. Então, basicamente, aqui a gente está solicitando a criação de uma Cloud Run. Aqui a gente está apontando a imagem que a gente vai utilizar, configuração de porta. Aqui depois eu estou configurando para que essa Cloud Run ela possa ser aberta ali, qualquer usuário pode ali clicar, chamar um endpoint só para retornar ali status de sucesso para quem estiver utilizando. E é isso. Então, bem simplesinhos aqui o código. E aí agora, então, eu vou fazer a primeira chamada aqui do Pulume. Aqui, esqueci de comentar, são os arquivos de stack que eu comentei para vocês, né? Então, aqui eu tenho dois arquivos de stack. Eu tenho uma stack chamada Stage e uma chamada Dev. Então, aqui eu poderia também trocar o projeto do Google Cloud também para apontar para outro projeto, né, que faz mais sentido. E posso também colocar algumas configurações aqui também que eu vou mostrar no exemplo de Python também. E esse arquivo principal, quando vocês começam a utilizar o Pulume, tem até um artigo da Next Wave, vou mandar para vocês aqui no chat. Quando vocês começam a brincar ali com o Pulume, vocês têm que executar o comando Pulume new, para ele fazer o setup básico ali. Então, é esse setup que ele identifica que tipo de stack, linguagem que ele vai utilizar, qual que seria o package manager e etc. É assim que ele descobre, né, se é Python, se é Go, se é .NET, né, o código que você está escrevendo. Então, muito importante também vocês terem esse arquivo aqui. Então, feito isso, se eu não me engano, acho que já está até configurado. Eu vou fazer então a seleção aqui da minha stack de desenvolvimento. Feito, eu vou jogar um preview aqui rapidinho, só para a gente ver aqui no terminal como que seria. Eita, a máquina ficou uma carrocinha agora. Se não me engano, chegar para a gente também no navegador. Vamos ver aqui. Quanto gera aqui. Então, essa é a carinha do Pulume. Vocês precisam logar e ter uma conta dentro da aplicação deles para fazer esse controle também, né, das stacks e do state, como eu havia comentado. Bom, aqui vocês estão vendo aqui o stack, GCP Node, o ambiente de dev. Se vocês virem aqui em stacks, vocês vão ver as outras stacks que eu já brinquei, que os projetinhos que eu estava fazendo alguns testes, né? Nosso, é esse daqui. Então, a partir do momento que a gente aplicar a infraestrutura, etc., ele vai colocando todos os status aqui para a gente também ter um controle, um histórico do que aconteceu. Bom, deu aqui para a gente que é um create, porque ah, não tem essa infraestrutura lá setada no Google Cloud. Então, eu vou pedir para o Pulume aplicar, então, Pulume up. E assim a gente consegue depois ver aqui no state nosso os recursos que foram criados, etc. Através desse projetinho. Então, vim aqui na Google Cloud, no projeto Sandbox e uma Cloud Run. Então, na teoria, ela teria que aparecer aqui para a gente assim que terminar a criação, né? Enquanto isso, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Não dúvidas. Então, vamos prosseguindo. Então, estamos criando aqui a nossa function. E aí ele precisa criar também mais dois recursos aqui para poder liberar as aquisições nesse endpoint que a gente está simulando. Vamos ver se já apareceu alguma coisa aqui. Já apareceu aqui ó, em recursos. Então, está aqui o nosso controle dos recursos, no state que eu comentei para vocês,
que o Pulumi faz essa gestão para você de forma automática, né? Então, aqui está o histórico da minha execução. Aqui, criação dos três recursos, então refresh aqui, é para aparecer a Cloud Run que eu pedi para criar. Né? Já terminou aqui. Então, tá aqui ó, a nossa Cloud Run, um servicinho de exemplo que eu pedi e a conta de usuário que eu configurei aqui local na minha máquina. Então, basicamente seria esse o fluxo para vocês brincarem com o Pulumi. Para trazer um pouco mais de complexidade também, o que a gente pode fazer também é utilizar essas stacks para fazer controle de dados que diferenciam um ambiente do outro também, o que é o que faz mais sentido, né? Então, deixa eu deletar aqui esses recursos. Então, aqui eu abri a stack de dev do GCP Python. Então, uma outra linguagem que a gente está utilizando. Eu vou abrir aqui o main para vocês darem uma olhada. Então, vocês podem ver que já muda aqui totalmente, né, a construção do código, mas é muito parecida também. Então, aqui, uma Cloud Run, dei o nome para ela de Python, é, a imagem, o container, etc. E também a mesma autorização que eu tinha pedido anteriormente. Então, vamos lá entrar na de Python, dar um volume select dev, para a gente selecionar a nossa stack de dev e um volume up para subir essa infraestrutura. Enquanto vai subindo a infraestrutura, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, aqui estão as configurações de ambiente para a stack de dev, né? Então, eu posso ter outras configurações também, para staging, UAT, produção, etc., em diferentes YAMLs, com diferentes valores. E aí é só a gente fazer o select da stack antes de aplicar a construção dela. Então, estou passando aqui via parâmetro e vocês vão ver que a gente vai criar o mesmo tipo de recurso, só com um nome diferente. Aqui vai estar Python, né? E seria isso a criação desse recurso. Vamos ver aqui nas nossas stacks se ele já atualizou a de Python, para a gente dar uma olhada aqui. Ó. GCP, Python. 7 segundos. Então, vou esperar ele fazer a solicitação da criação da infra e salvar o state. Ah, bom, enquanto isso, eu tinha comentado que pela NextWave a gente já tinha publicado um passo a passo de como que vocês podem criar o primeiro exemplo, né, de código com volume. Basicamente, a apresentação que a gente fez aqui, com uns exemplos mais práticos também. Então, vou deixar aqui para vocês acessarem esse conteúdo também. E está utilizando esse mesmo repositório do Playground, então vocês não vão ter dificuldade para brincar aqui com esse laboratório, tá? E vamos ver aqui como é que ficou a nossa requisição. O negócio está meio lentinho, vamos ver. Startou aqui pelo primeiro. Ver se a gente tem algum detalhe. Ah, não entendeu o que. Eu não queria fazer update. Acho que, se eu não me engano, menos y, acho que menos s, ele já faz o auto-approve da infra, e já sobe pra gente. Não precisa ficar esperando. Algum custo à ferramenta? Não, como eu comentei, para uso pessoal, vocês podem baixar e brincar na máquina de vocês. Os cloud provider, galera, eles têm ali, às vezes, 1.000 horas de recurso para vocês utilizarem, ou dólares, né? Então, a AWS, Google Cloud e GCP, eles possibilitam você ter essa conta grátis, né? E aí você pode utilizar.
É, a, você pode usar o Cloud aí como endpoint para você criar esses recursos, e a ferramenta do Pulume é gratuita. Vocês podem baixar e utilizar e brincar até com os códigos que a gente passou para vocês, né? E você pode sim, viu, Michael, utilizar na maioria dos cloud providers ali, você consegue ter esse gerenciamento de infraestrutura, tá? É uma ferramenta bem robusta e tem vários exemplos ali no repositório deles. E aí você consegue administrar, seja GCP, Azure, Cloud, etc, né? Principalmente as três grandes aí de cloud, você é certeza absoluta que tem. Se mapeia estruturas prontas, não. Precisa passar pelo Pulume, é igual o Terraform mesmo, né? Ele precisa passar por ele para ele poder gerar ali todo o controle, os hashzinhos de controle do state dele, para saber que infraestrutura ele está gerenciando, né? Então, não tem como ele mapear uma infra. Bom, coloquei aqui para fazer um autoapprove, galera, do nosso recurso. Então, se a gente olhar aqui no Google Cloud, vai ter alguma Cloud Python aqui. E, na teoria, ele teria que ter deletado aquela outra também do Node que eu pedi para fazer um destroy também. Tá aqui, ó, nosso Python. E permitido sem autenticação, como a gente colocou no código. E é isso, assim, para vocês que eu acho que são desenvolvedores mais tempo, né? Muito mais fácil e intuitivo vocês entenderem toda a dinâmica da construção desse código também, né? Fica talvez mais legível para vocês e mais fácil para vocês também desenvolverem, propor alguma solução nova, né? E eu acho que é isso da minha parte, galera. Tinha para trazer esses exemplos simples, mas com uma forma de convite para vocês conhecerem a ferramenta para perder o medo ali, para brincar, às vezes até algum projetinho local aí de vocês, projetinho mais simples. Aqui eu fiz um exemplo bem tranquilo, né? Subi uma imagem é, no, no, no registro do Google e estou apontando para ela. Você pode apontar até uma imagem pública do Docker mesmo, né? E pode brincar com essa ferramenta aqui para vocês já começarem a perder um pouco de medo em relação à infraestrutura. E, bom, continuando então, para o encerramento do nosso tema, né? Eu mostrei para vocês aqui como que o Pulumi controla o state, apresentei o repositório deles também. É, Seguindo aqui a ideia da apresentação, né? Então, o que que a gente pode pensar sobre o futuro da infra como código, né? Bom, a gente tem uma escada, assim, bem extensa, e os degraus, elas são bem grandes, assim, quando a gente fala de maturidade de DevOps em empresas e projetos, né? Tem muita empresa grande com recurso e grana, que às vezes não chegou nem aqui no passo 2 aqui, né? Então, utilizar o Terraform, usar o Pulumi, e começar a utilizar ferramentas de infra como código para vocês gerenciarem, ter menos complexidade, já faz parte aqui dessa escalada para vocês chegarem no Nirvana de ter um Internal Developer Portal, que seria praticamente o Platform Engineering para vocês gerenciarem recursos da empresa sem ter que entrar lá no recurso, né? Só através de telinha mesmo, ou comandos ali simples, né? E a ideia aqui é a gente reaproveitar artefatos, né? E principalmente automatizar, assim, esse start de projetos, né? De recursos, né? Então, se você já tem ali um código no Pulumi ele básico para subir uma VM que seja aderente a um projeto Java, né? Então, você não precisa ficar criando ela toda hora, né? Você pode reaproveitar aquele código com outras stacks ali para poder diferenciar o ambiente. E o Pulumi faz toda essa gestão dos recursos para você depois, sem você se preocupar, né, onde que está o state ou não, e etc. Então, eu quis trazer essa imagem aqui para vocês também enxergar o big picture, né, da onde a gente está e para onde a gente vai com essa ferramenta, né, para vocês entenderem em que momentos que vocês vão utilizar o Pulumi no futuro próximo, né. Então, seguindo aquela ideia do configuration design, vocês podem criar uma telinha front-end para receber as requisições, vocês podem utilizar ali o Backstage ou qualquer outra ferramenta, mas por trás quem vai estar gerenciando são ferramentas como o Pulumi e o Terraform, então é interessante vocês entenderem como que é a dinâmica para vocês fazerem essa comunicação, né, entre a interface humana para a linguagem de infraestrutura. Algumas referências que eu vou deixar aqui para vocês também, de leitura. Esse livro de Plataforma Revolução da Estratégia, ele é mais interessante sobre como é que você faz a sua plataforma ser utilizada, né? Ele não traz ideias técnicas, mas ele traz ideias mais business, assim, de como que você pode usar gamification, utilizar a moeda de troca dentro da própria plataforma
para a galera utilizar, né? Então, o fator de sucesso, principalmente de qualquer solução que você desenvolve interna, é a quantidade de pessoas que estão utilizando. Então, esse livro traz alguns insights bem legais aí para vocês pensarem em soluções internas, né? Às vezes vocês têm uma ideia legal, não conseguem implantar, ou a galera não consegue aderir, talvez falta um pouco ali de estratégia na hora de divulgar a ferramenta ou desenvolver ela. E o Elegante Puzzle do Will Larson é bem legal porque ele traz uma visão técnica, mais no sentido de vivência, né? Como é que foi para ele migrar um sistema, fazer uma troca de cloud, etc. E algumas lições que ele aprendeu ao longo da carreira dele. Ele foi responsável por criar o time de DevOps dentro do Uber. Então, é uma história bem interessante de como que ele conseguiu manter uma equipe enxuta e as soluções iam escalando à medida que o Uber também foi crescendo em quantidade de usuário, etc. Então, bem interessante esse livro. Infelizmente, ele não tem em português, né? Mas para aqueles que quiserem se aventurar, é uma ótima leitura para vocês, em termos técnicos, também até para a carreira de vocês também. Bom, galera, chegamos ao fim do nosso encontro. Agradeço muito a presença de vocês e a participação, o interesse de vocês também em conhecer um pouco mais. Espero que tenha feito sentido. Antes da gente encerrar, gostaria de saber se tem alguma dúvida, que eu possa auxiliar vocês. Senão, a gente dá por encerrado e a gente se encontra daqui 15 dias com novos temas interessantes para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer algum questionamento? Ô, Thiago, excelente apresentação, cara. Muito obrigado aí. Valeu pelo feedback, Marco. Obrigadão. Galera, acho que é isso então. Vou encerrar aqui e o Luiz vai subir essa live no canal dele. Então fiquem atentos lá depois se vocês quiserem aprender um pouco mais. Utilizem ali os playgrounds, os artigos que a gente desenvolveu também. E é isso, galera. Nos encontramos nas próximas aventuras. Até a próxima. Valeu!